Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel Mendonça, professor de Geografia. Dou aula lá na escola Senador Antônio Farias, no Ibura, a caçulinha. Beijão para meus alunos. Hoje estou aqui para mais uma aula do 8º ano do ensino fundamental, a nossa aula número 9. Complementando as aulas que a gente deu, né? Todo o conteúdo que eu dei na aula 8, a gente vai fazer um link em massa hoje com ela. E o que é que a gente vai falar, professor? A gente vai falar de uma sigla aí, né? Já vou dizendo aqui a vocês, adiantando, é uma sigla que são siglas de países que tem uma importância enorme. É o BRICS, que é uma junção do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas, professor, por que a gente tem que estudar a junção desses países? O que é que eles têm em comum? Por que é importante a gente ver isso? Então, vamos lá para a gente aprender um pouquinho sobre o que é os BRICS. Tem aí, cada letra é a bandeira de um país diferente aí, a junção deles. Primeiro, para a gente entender o porquê faz essa junção, a gente faz essa junção e estuda sobre isso, né? Eu tenho que entrar num assunto, que são os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os emergentes. O que é isso, professor? Vamos lá? As Nações Unidas dividem os países em duas categorias: países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Um país, para ele ser considerado desenvolvido, ele possui um alto nível de industrialização e renda per capita. O que é renda per capita, professor? O nome é em latim, tá? Per capita quer dizer por cabeça. É como se a gente pegasse a renda, a soma do PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, PIB de algum país, de alguma região, e dividisse a soma desse valor por cabeça, ou seja, por pessoa. Então, para o país ser considerado desenvolvido, ele tem que ter uma renda per capita alta. As pessoas têm que ter uma distribuição de renda alta. Já um país subdesenvolvido possui um baixo nível de industrialização e de renda per capita. O país subdesenvolvido ele é o inverso do país desenvolvido. A gente vê que o nível de industrialização é mais baixo, porque não se tem tanto dinheiro para se investir em novas tecnologias. Aí o que resta mais para esses países é a parte da agricultura, essa parte da economia mais primária, do setor primário. Vê, a denominação países desenvolvidos e subdesenvolvidos surgiu após a Segunda Guerra Mundial e foi utilizada para explicar a diferença entre países industrializados e os exportadores de matéria-prima. Acabei de falar isso para vocês. Aqueles países que têm um nível de industrialização, têm essa tecnologia mais avançada para a indústria, eles eram considerados, pós Segunda Guerra Mundial, como países mais desenvolvidos. Porque essas tecnologias, era claro que essas tecnologias iriam gerar mais renda, mais economia, iriam injetar um pouquinho de dinheiro a mais nesses países. Já os outros países que eram apenas exportadores, a gente não deve nem minimizar, porque apenas exportadores de matéria-prima, eles passaram a considerar como países subdesenvolvidos. Porque a gente vê que os países que são exportadores de matéria-prima, como da agricultura, do minério, a renda desses países é menor, o rendimento do setor primário ele é menor. A industrialização é o setor terciário, que já é secundário, e terciário, que é a distribuição. A renda é um pouco maior. Então, aqui eu trouxe para vocês um mapa do mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Isso é um mapa que é bastante usado, uma linha que se traça no planisfério e a gente vê nitidamente os países que são considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos. Há uma particularidade, gente. Vocês podem perceber que a linha passa e os países que estão ao norte do planisfério, são os países desenvolvidos. E os países que estão ao sul
dessa linha são os países subdesenvolvidos. Pega aí toda a América Latina, onde a gente está, né, aqui, o Brasil, África, uma boa parte da Ásia, e uma particularidade é que essa linha ela desce e engloba a Austrália, que é a única porção ao sul do planisfério que é considerado país desenvolvido nessa divisão. Então, ó, nesse meio aí, deixa eu só voltar aqui para vocês olharem. Nesse meio de países subdesenvolvidos, que é embaixo, viu que a grande maioria, né? Existem uma categoria a mais, que é a categoria que a gente vai dar ênfase agora, que são os países emergentes. Então, ó, países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvido e que, no entanto, apresentam relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. Vamos dizer assim, são os pobres enxeridos, para a gente tentar linkar com alguma coisa. É aquele país que, mesmo estando lá inserido entre os países subdesenvolvidos, eles têm um desenvolvimento legal ainda, econômico. Aí a gente vai ver como é esse desenvolvimento econômico que está legal nele. É por conta do quê? Da industrialização, do comércio interno, da produção. Isso a gente vai ver um por um. Quais são, né? Mas a gente sabe que são países que têm distribuição de renda, principalmente desigual. Eles são países que são com economia emergente, ou seja, crescente, mas que a distribuição dessa renda é toda desigual. Faz com que esses países se caracterizem como países subdesenvolvidos. Para ele ser um país desenvolvido, ele tinha que ter essa economia emergente, grande, rica, e a distribuição de renda dela também ser toda igualitária. Então a gente teria qualidade de vida atrelada à quantidade do padrão de vida. É o que não acontece nessas economias emergentes. Ó, são países que possuem níveis médios ou até pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico, embora seja praticamente impossível generalizar dados e informações semelhantes para todos os países inseridos nessa classificação. Por quê? Não é interessante a gente generalizar, porque existem países emergentes que têm, como eu acabei de explicar para vocês, que têm a parte do desenvolvimento humano, que são essas características de saúde, educação e renda, tem essa parte de desenvolvimento humano muito baixa. A distribuição de renda é uma coisa que a gente vai ver que é bastante atrelada às economias emergentes, ainda os países que são emergentes ainda ficam naquela ideia de saber como distribuir a renda. A gente vê alguns problemas também de governo e político que, no fim das contas, é o que torna esses países subdesenvolvidos. Porque se a gente for olhar só pela visão econômica, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, que essas economias estão entre as economias maiores do mundo. Então, ó, vou mostrar para vocês agora como é que fica esse quadro depois que a gente viu o que é desenvolvido, subdesenvolvido e emergente. Ó, regionalização por nível de desenvolvimento. Primeiro a gente traz os países desenvolvidos, aqui eu dei 4, né? São 4 exemplos de cada um: Noruega, Austrália, Estados Unidos e Alemanha, países altamente desenvolvidos. Os países que são considerados subdesenvolvidos, o Haiti, o Madagascar lá na África, o Haiti aqui na América Central, Timor-Leste e o Samoa, que são na África também. E aqui a gente vê os países que são emergentes, que é essa categoria que fica entre os dois. Ó. A gente tem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a gente ainda tem a África do Sul, a gente tem a Argentina, a gente tem o México, tem uma gama muito boa de países que são considerados emergentes.
Então, ó, já que a gente tem isso aqui, a gente sabe, ó, viu lá que no meio dos países emergentes estavam as bandeirinhas, né, do Brasil, da China, da Rússia e da Índia. O que danado é BRICS, professor? Por que a gente está estudando isso? Então, o que é? Para que serve? Vamos lá? Ó, BRICS, ele é o termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, prestem atenção nas letras, tá? B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China. E por que o S é África do Sul? É porque a sigla é em inglês, gente. Então a gente fala South África. Então é BRICS, forma o BRICS. Ó, BRICS é um acrônico, ou seja, uma junção das iniciais de palavras que formam outro termo. É o que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Seu criador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, que foi lá em 2001. Ele viu a necessidade da criação, né, desse termo e desse grupo, visando o quê? Ó, a ideia do economista tentava encontrar uma forma de traduzir o crescimento econômico que seria protagonizado naquela década por Brasil, Rússia, Índia e China, que por conseguinte empregou a expressão BRICS. A gente vê, ó, que inicialmente a África do Sul não fazia parte desse grupo, tá, gente? Era um grupo restrito a esses 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul ela foi atrelada depois, lá em 2009, ao grupo do BRICS. Se viu a necessidade, né, viu a potência econômica e emergente que a África do Sul representava e também a necessidade de ter um representante no BRICS que fizesse parte da África. A gente tem lá um representante da América, o Brasil, tem 3 representantes da Ásia, que é a Rússia, a Índia e a China. A Rússia fica ali representando a Ásia e a Europa ao mesmo tempo, né? Porque a Rússia, como a gente sabe, é um país que ele faz parte dos 2 continentes. Ele é do continente chamado de Eurásia, que foi até tema da nossa aula, né? O país ele fica representando a Europa e a Ásia ao mesmo tempo, a Índia e a China. Houve uma necessidade de ter um representante efetivo também na África. E uma economia emergente muito massa, que viu os níveis lá ótimos, grandes, engrandecendo, foi o da África do Sul. Então, ela foi também incorporada a esse grupo. Assim, diante das perspectivas de crescimento e das notas das agências internacionais, os governos do BRIC impulsionaram oficialmente a possibilidade de constituição de um bloco entre esses países emergentes. Foi aí que surgiu a ideia, né? Antes era só uma ideia de um grupo onde iam conversar sobre políticas públicas, sobre economia, mas diante o burburinho, né, que se criou na economia, o pessoal começou a falar no mercado financeiro, olha, aqueles 5 países lá emergentes que têm uma economia gigantesca estão se juntando para conversar sobre economia. Esse burburinho deu a ideia, né, na cabeça do pessoal. Então, o que antes era apenas uma conversa, umas reuniões, porque a gente não fecha realmente um grupo, dá nome ao grupo e finaliza acordos nele. Então foi quando surgiu essa ideia mesmo de fechar um bloco entre países emergentes, o BRIC. Aí, ó, tem a informação que eu disse a vocês, ó, o BRIC se constituiu do bloco em 2009 e desde então vários encontros periódicos entre esses países foram realizados. Em 2011, mais um país foi agregado, a África do Sul. Retificando a informação que eu dei anteriormente, eu disse que a África do Sul tinha entrado em 2009. Não, 2009 foi a consolidação do bloco BRICS. Em 2011, 2 anos depois, a África do Sul foi inserida, tá, gente? Desse modo, o BRIC virou BRICS.
acrescentou-se a letra S, né? A letra S de South África, da África do Sul. Contudo, a inclusão da África do Sul gerou críticas da comunidade econômica mundial, pois ela não estaria no mesmo nível de crescimento que os demais países. Eu expliquei isso a vocês também, que a África do Sul era uma economia massa, emergente, que estava lá crescendo, mas a África do Sul ainda assim não chega aos pés do crescimento econômico que esses outros 4 países. Porém, o grupo, os 4, ou até então BRIC, sentiu a necessidade de ter um representante dentro do continente africano e lutou para que a África fosse inserida dentro desse bloco dos emergentes, dos grandes emergentes, e assim continuasse com as políticas que eles vão traçar, né, econômica, dentro desse bloco. Muitos outros países reivindicaram que queriam também entrar nesse bloco, que teriam economias mais efetivas, mais emergentes do que a África do Sul, mas o acordo era, a importância da África do Sul era que um representante emergente da África era necessário dentro do bloco. Então a gente tem aí a adesão da África do Sul ao bloco. Então assim, a gente tem a África do Sul como país, né, aderido, a gente tem a China, a Índia, o Brasil e a Rússia formando bloco com os 5 países do BRICS. Então, como é o BRICS atualmente? A gente viu como ele se formou, para que ele serve e tal, mas como é? Como é que está e agora, depois que juntou, o que foi que aconteceu? Vê, atualmente, o BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Olha a importância desse grupo. 21%, gente, do PIB do mundo está concentrado nesses 5 países, para vocês terem ideia da importância. Além disso, eles representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Isso se explica muito por 2 figurinhas que estão dentro do BRICS, principalmente a letra C e a letra I do BRICS. A China e a Índia, onde a gente tem uma concentração gigantesca da população. A gente tem só dentro da China 1 bilhão e 400 milhões e da Índia ser 1 bilhão e 360 milhões de habitantes. São habitantes, é muita gente dentro de 2 blocos. Para a gente ver que dentro do BRICS, desses 5 países, está 42% da população mundial. É gente demais dentro do bloco. Então, destaca-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para a exportação. Eu trouxe aqui o PIB desses países, o nível. A gente vê aí a China disparadíssima na frente no PIB mundial. A gente vê a Índia em segundo lugar, o Brasil, que infelizmente a gente teve uma queda massiva do nosso PIB ultimamente, né? A nossa soma, que é o produto interno bruto, nosso teve uma queda muito grande, tirando da gente, rebaixando a gente para a 10ª economia do mundo. Talvez a gente esteja até um pouco menor agora, infelizmente, mas a gente já chegou a ser a 7ª maior economia do mundo. Então, aqui tem alguns dados que eu trouxe, né, sobre essa imensidão que esse bloco representa. Primeiro aqui eu tenho mostrando que ele a população, né, o vermelhinho ali, a gente dividiu por cores dos países. Aí tem a representação da população, a área, as importações em bilhões no mundo, as exportações em bilhões e o PIB, que representa no PIB no mundo. Aí daí a gente tira a informação que 3 bilhões de pessoas são 40% mais ou menos, né? 40% da população está dentro do BRICS. 39,7 milhões de quilômetros quadrados, isso é a área total também, é 26% do território mundial. Aí a gente deve destacar a Rússia, que é o maior país do mundo, detentor de uma grande parte desse território, e a China também, que é um dos maiores, e o Brasil, né, que é o 5º maior país em extensão do mundo.
E o PIB total, que é 15,8 trilhões, representando 14% do PIB mundial. E falando da economia de cada um deles, a gente vê que o Brasil, a especialidade do Brasil são os produtos agrícolas, da África são os recursos naturais, da África do Sul, né? Da Índia são os recursos industriais, né? A mão de obra intelectual também, a gente tem a parte industrial, a mão de obra intelectual. Na China, a gente vê a produção no setor industrial, que é bastante grande, tem muita mão de obra. E na Rússia, a gente vê a parte da mineração. Então, vou trazer aqui para vocês, ó, na agropecuária, Brasil, país que mais tem exportações agropecuárias, que mais fecha negócios no mundo, no setor de agropecuária, na venda de carne bovina, carne suína, nas aves, exportação de frutas, de hortaliças. A gente é o maior exportador de soja do mundo, de carne bovina do mundo. Então, a nossa economia gira muito em torno da parte agropecuária. Voltando para as informações que a gente deu lá no começo, é uma característica de país subdesenvolvido, né? Que é o setor primário, que é o que fornece matéria-prima para o mundo. Mas, mesmo sendo fornecedor de matéria-prima, nossa economia consegue ter níveis de países bem desenvolvidos, né? Dentro da Rússia, a gente vê o setor petrolífero, a parte de mineração, que é onde rende mais dinheiro. Lá a gente tem a parte da Sibéria congelada, onde tem vários vales e poços de petróleo. A Rússia tem um comércio interno também muito efervescente, que aquece a economia russa. Na Índia, é bem parecido com a China, porque a gente tem a massificação da mão de obra, ou seja, tem muita gente, é 1 bilhão, mais de 1 bilhão de gente para trabalhar. Aí os outros países gostam de investir em indústria, em algumas coisas que tenham, que demandem, né, trabalho manual. Então a Índia tem uma parte de industrialização muito forte e a China também. A gente diz que esses países eles são a base da economia dos dois, são de economias industrializadas e de mão de obra, de produção. E a gente vê aqui já na parte da África do Sul, as minas mais profundas do mundo que estão localizadas na África do Sul, porque na África do Sul o que é mais válido para a economia é a mineração, a extração de minério. A África do Sul é um dos maiores exportadores de minério de ferro e de minério de cobre do mundo. Sendo assim, ó, a gente pode ver da ênfase a China aí, ó, mostrando o dragão, o apetite do dragão, a China crescendo os níveis altíssimos do PIB, deixando lá os Estados Unidos, que sempre foi o maior, no chinelo, tendo um PIB elevadíssimo. E aqui a soma do que seria, né? Uma previsão de 2019, de como seria o crescimento do nosso PIB, de como seria o crescimento do nosso PIB, né, em 2019. A gente vê que o crescimento em 2019 foi bem modesto, né? Porque a gente veio de um ano onde a gente atravessou por uma pandemia, então esses níveis seriam baixos mesmo. Finalizando a nossa aula, sabendo da importância que essa área do BRICS, eles são as novas influências do século XXI. A gente tem que ter ideia que nós estamos dentro de um grupo que é muito importante para o mundo economicamente, fisicamente e também socialmente. Então, gente, gostaram da aula de hoje? Foi uma aula para complementar o nosso estudo todo que a gente teve na aula anterior, né? Depois a gente tem, ó, continuação, não deixem de estudar, tá? Ó, beijão para vocês, até a próxima aula, tá? Tchau!